evidentemente não vai dar para a gente conseguir ver todo ele hoje. Então, ainda hoje ou amanhã pela manhã, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês o material na íntegra, que está aqui comigo nesse momento, e o que o que já foi gravado, eu também vou disponibilizar para vocês. Mas, então, para a semana que vem, a gente conseguiria concluir esse material todo e começar a fazer nossos cálculos, tá? Então, nós estávamos falando agora há pouco da reserva para contingência, ou seja, a empresa ela tem um problema que ela consegue mensurar, consegue estimar o valor daquele problema, tá? Então, para antecipar e ela não ter que distribuir todo o lucro do período, ela faz uma pequena reserva para provar um problema que tem grande chance de acontecer, como é o exemplo aqui. Essa empresa, em decorrência de estudos, verificou que durante 10 anos ela teria perda no seu lucro e suas diárias. Então, o que ela faria? Para se antever a um problema, ela, durante 10 anos, ela faria uma reserva de um montante para que não distribuísse o valor em função da redução de lucratividade. Tá? Então, se ela percebe que durante esses 10 anos teria uma perda de 50%, no nosso caso aqui, na sua lucratividade, em função de geadas, o que ela faz? Ela, em cada exercício, ela reserva um pedacinho para não ter que distribuir todo o lucro e continuar com o giro da empresa, continuar funcionando. Tá? Então, contingência teria essa finalidade. Ela se antever, antecipar a um problema que poderá acontecer. E se não acontecer? Se não acontecer, ela estorna essa reserva. Nós vamos fazer um pouco disso aqui. Ela estorna o valor e distribui para os seus acionistas. Tá? Então, se essa contingência não se concretizar, ela não acontecer, uma vez que ela é só uma estimativa, ela tem condições de reverter essa importância e aí, finalmente, distribui para os seus acionistas. Tá? Deixa eu ver aqui. E a última reserva de lucro é a reserva de lucros a realizar. Se nós falamos que todo lucro do período, a legislação determina que ele seja distribuído aos seus acionistas ou reinvestido na sociedade. Então, ela não pode ficar com lucro parado lá no patrimônio líquido. Mas o que acontece? Quando nós falamos em distribuição de lucros, enseja pagamento de dinheiro. Pagamento de dinheiro sai do caixa da empresa. E nós sabemos que o lucro, como mencionou lá no início da nossa conversa de hoje, o lucro é em decorrência de vendas a prazo. Se a empresa efetua vendas a prazo, tem receita a prazo, ela não recebeu o dinheiro ainda. Tá? Então, se ela tem uma venda que tenha efetuado essa venda, a receita dessa venda está lá no lucro da empresa, só que ela não recebeu dinheiro. A empresa não se beneficiou do dinheiro, porque não entrou no caixa da empresa, porque ela fez venda a prazo. Se ela não recebeu, ou seja, essa venda o lucro não se realizou, lembrando que realizar em contabilidade significa entrar dinheiro ou sair dinheiro. Ou eu recebo dinheiro ou eu faço pagamento de dinheiro. Tá? Se eu tenho lucro que ainda não recebi, não realizou, não se converteu em dinheiro no meu caixa, o que a empresa faz? A legislação faculta ela tirar um pedacinho do lucro referente à parte do lucro que ela não recebeu. Tá? Supondo que ela, do lucro que ela tem de 100 mil, 50 mil ela vendeu a prazo. Então, a empresa não recebeu 50 mil ainda. Ela vai distribuir o lucro que ela não recebeu dinheiro. O que ela faz? O valor daquela parcela que não recebeu ainda, ela vai lá e guarda aquele montante para que ela não distribua. Se ela não recebeu, não entrou no caixa, não tem como pagar ninguém. No momento que esse dinheiro entra no caixa do ano seguinte, ela começa a distribuir para os seus acionistas. Tá? Então, reserva de lucros a realizar tem a ver com valores que a empresa vendeu, mas não recebeu efetivamente. Tá? Tranquilo, gente? Então, aqui, lucros a realizar, ela teve lucro, mas o dinheiro não entrou no caixa da empresa ainda. E quando entra o dinheiro no caixa, a empresa vai lá e faz o pagamento, faz a distribuição aos seus acionistas.
Tá? Então, essas são as 4 reservas de lucro que nós comentamos que íamos falar hoje aqui. Tá? Professor, Oi, fala. então seria a reserva lucros a realizar, um dinheiro que ainda vai entrar no caixa seria a prazo, é isso? Isso. Aí a empresa faz venda a prazo. Faz venda. Isso à vista e isso aqui a prazo. Esse dinheiro que ela recebeu, ela já entrou no caixa. Então, ela pode distribuir para os seus acionistas. E esse valor que ela ainda não recebeu? Se ela não recebeu, como é que ela vai pagar algum dinheiro a alguém? Então, o valor correspondente à parte do lucro não recebido, que não entrou no caixa, ela constitui a reserva de lucros a realizar. Tá? Beleza, obrigada. Tá, ok. Então, são as reservas de lucro, nós temos a contabilização, tá? E ações em tesouraria. O que são ações em tesouraria? Temos a possibilidade, nós sabemos que ações é a menor parte de um capital, tá? Então, a empresa tem o seu capital, divide em número de ações e teremos tantas ações quanto forem o valor de cada ação. Então, a partir do momento em que a empresa ela define o valor do seu capital social, ela distribui, divide o valor total do seu patrimônio em tantas ações quanto forem. Então, nesse momento, se ela tem 1 milhão de ações, 1 milhão de ações está na rua com alguns sócios, alguns acionistas. Então, quando a empresa gera, ela emite essas ações, o que ela faz? Ela vai ter tantas ações quanto o valor que tiver na sua estrutura patrimonial. Tá? Então, a primeira informação é essa aqui. Só que a empresa, o que ela pode fazer? Ela pode querer se livrar de um ambiente hostil. O que seria isso aí? Ela tem muitas ações no mercado e esse valor das ações pode sofrer alguma perda de alguma forma. Se tem um problema, muita gente achar que vai ter prejuízo, que esse pessoal vai. O pessoal começa a vender as ações. Vendendo ações, o valor dela pode cair por alguma razão. Então, o que a empresa faz? Ela vai lá e recompra as próprias ações. Ou então, a empresa ela vendeu definiu um montante de ações e essas ações não foram vendidas ainda, não foram, ela continua com a empresa, continua com ela. Ou seja, ela foi autorizada, mas não foi emitida para o público ainda, tá? Então, nessa forma, o que vai acontecer? A empresa ela pode ter, como esse exemplo aqui, se não me engano, é do Banco Itaú ou Banco Bradesco, um dos dois. Então, a empresa aqui, ela tinha um total de patrimônio líquido, onde 2 milhões aqui correspondia à recompra de ações. Então, a gente vai pegar o montante que a empresa tem e, quando houver uma recompra de ações, ele vai entrar um valor negativo aqui embaixo. Tá? A gente vai representar no patrimônio social, no patrimônio líquido, um valor negativo. Tá? Por que razão nós vamos representá-lo como forma em valor negativo? Só um minutinho, voltar aqui. Como seria isso? A empresa, supondo que a empresa ela tenha um montante de 100 milhões de ações. 100 milhões de reais em 100 milhões de ações. Então, cada ação vai corresponder a R$1. Então, ela terá 100 milhões de ações no mercado. E ela pode resolver recomprar parte dessas ações. Então, se ela tem 100 milhões de ações e ela resolve comprar 100 mil ações, quanto vai ficar o patrimônio da empresa? Se a empresa tinha, deixa eu falar aqui, acho que não ficou bem claro. Professor, Oi, fala. isso está acontecendo muito agora, né? Isso é exatamente. Então, de novo, um daqueles links que eu passei para vocês é isso. Então, a empresa ela se vale dessa possibilidade. De que maneira? Aqui é uma questão que, de fato, é um exemplo real que aconteceu. Tá? Foi lá no mercado, recompra um pedacinho das ações que ela tinha, por alguma das razões. Aqui, nós temos aqui, ó, quando a empresa recompra ações, é como se estivesse distribuindo para a situação dos acionistas. Então, como seria isso aqui?
alguns daqueles links que eu coloquei para vocês, o que ele apresenta para a gente aqui? Ó? Ele está dizendo aqui, só um minutinho, Money Times. Esse aqui diz que a Arezzo, ela recomprou parte das suas ações. Tá? Então, ela foi lá no mercado, recomprou parte das ações que ela tinha distribuído. Tá? Então, isso aqui, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, aquele primeiro link tem essa informação aqui. Conselho da Arezzo aprova recompra de até 4.400.000 ações. Então, ela recomprou, lançou no mercado e ela representa 10% do total de ações. Ela pode comprar por que razão? Se eu tenho que distribuir lucros proporcionalmente ao número de ações, se eu diminuo o número de ações, o que vai acontecer? Cada valor que eu distribuir fica maior. Tá? Então, vamos ver como seria isso aqui. Deixa eu ver aqui a outra... Só um minutinho, deixa eu pegar aqui a outra ilustração. Deixa eu voltar aqui à tela que nós estávamos antes. Então, aqui nós vamos ver que cada uma das situações. Nesse caso aqui, essa empresa viu que as ações estavam tendo um valor reduzido, começou a cair o valor da ação, o que ela faz? Para proteger aos seus acionistas, ela vai lá no mercado, recompra parte daquelas ações, de forma que seus acionistas não tenham perda. Tá? Então, aqui, no segundo link, vocês verão aqui, sumiu. Consegui ler agora há pouco, já sumiu. Tá? Me cobrando uma assinatura aqui. Tá? Então, dessa forma, tá? Ele vê que a empresa está querendo proteger aos seus acionistas, então ela vai recompra a própria ação dela. Tá? Gente, falta mais 7 minutinhos, então o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar essa transmissão aqui, vou gravar, vou disponibilizar para vocês amanhã pela manhã e também vou mandar esse material que estamos vendo agora na íntegra para vocês. E para a semana que vem, a gente vai concluir a leitura desse nosso material, dessa nossa apresentação, e já vamos começar a praticar esses cálculos aqui. Tá? Por isso que eu peço, se vocês puderem realmente lerem esses links, vocês vão começar a ver que, de fato, eles estão próximos da gente. Tá? Ao nosso redor, o que acontece é uma consequência do que está previsto na lei. Tá? Bom, essa é uma situação. A outra situação que eu queria comentar com vocês, que, então, a cada vez que a gente pedir que vocês leiam, tem essa finalidade, aproximá-los da realidade. Tá? E, sempre que possível, eu tenho certeza, eu vou procurar fazer com a máxima antecedência. Mas só que isso tudo também é novidade para todos nós, não só para vocês. Para nós também está sendo uma novidade e um fluxo tão grande de trabalho quanto vocês. Acreditem. Então, eu acredito que vocês têm muito trabalho nesse momento, mas também nós também estamos tendo muito trabalho. Então, a gente está tentando equilibrar essa situação que é novidade para todos nós. E então, a segunda situação é que até este fim de semana já vamos definir qual vai ser o nosso trabalho que vai valer pela nossa primeira avaliação. Tá? E com certeza vai ter a ver com o que nós acabamos de ter aqui agora. Eu vou pedir que uma situação que nós tenhamos, tá? Que a gente procure vincular alguma teoria com o que nós estamos vendo ao nosso redor. Então, isso vai ser parte da nossa avaliação. E a terceira coisa que eu queria falar com vocês é que realmente a gente criou esse canal do WhatsApp, só que está vendo tanta coisa, eu até acho que a gente está vendo que a maior parte de vocês tem suas razões para fazer alguns comentários, algumas reclamações, faz parte da democracia, a gente tem isso aí. Só que nesse canal está tendo tanta informação que eu mesmo não estou conseguindo ver. Então, se vocês, de repente, eu acho que é válido a gente exercer esse nosso direito, né, de pensar, falar,
pleitear alguma coisa, mas se de repente vocês criassem um outro canal para deixar só essa nossa comunicação, isso é tanta coisa que eu não consigo ver. Hoje tinha mais de 50, eu não tive condição de ver. Se alguém fez alguma coisa para esse encontro de hoje, eu não pude observar realmente. Tá? Mas... Pois é, professor, e acaba atrapalhando todo mundo. Isso, exatamente. Então, houve algumas reclamações e realmente eu corroboro daquilo ali. Isso não ajuda. Eu acho que nós temos o livre-arbítrio pleitear coisa, tá? É um canal, mas só que esse tratamento ali atrapalha a todos nós ao mesmo tempo. Mas eu me coloco à disposição em qualquer situação, tá? A gente deixa esse nosso grupo ali para isso aqui, para essa finalidade. E vai facilitar para mim e para vocês. Tá? Isso aí. E mais uma situação. Cada encontro desse nosso, nós temos uma frequência. Tá? Então, o que foi convencionado? Nós já temos muita coisa. O que foi combinado, convencionado, é que a cada encontro vocês falassem sobre o que nós falamos aqui. Tá? Então, essa é uma resenha não muito pequena, evidentemente, mas robusta, para que a gente possa comprovar a frequência de cada um. E, volto a dizer, no exercício, vai passar este fim de semana ainda, vai ser a nossa avaliação, vai ser a nossa prova, primeira avaliação. Vocês farão em casa. Tá certo? Da aula passada não precisa fazer nenhum exercício, então, professor, para confirmar a presença? Não. Essa semana, não, só a resenha. De todos os encontros. Aquele exercício que algumas pessoas já me perguntaram, eu tinha adicionado aquele exercício por qual razão? Porque aqui já tinha solução no material. Então, entendi. Se vocês tivessem dúvidas, era só recorrer no passo a passo ali e iria esclarecer toda a dúvida. Tá? Tudo bem. Então, da aula passada a gente não precisa fazer nada. Ou faz também um resumo. Isso. Tá legal? Tá. Mas então, a gente faz da aula passada, dessa aula, e a gente entrega por onde? Por e-mail, pelo WhatsApp? Por onde a gente pode entregar? Pode ser por e-mail, fica melhor ainda. Tá? Tá bom, então. Mas eu me coloco à disposição de vocês nesse interim e qualquer coisa, o nosso canal está aberto ali, de comunicação. Tá bom? Tá bom, então, professor. Gente, obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite.